Nós estamos vivendo num tempo aonde um tempo muito desafiador, um tempo de dor, um tempo de luta, um tempo de adversidades, um tempo de perdas, um tempo de luto. Então, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que ninguém imaginávamos estar passando. Quando nós vamos para a escola nos alfabetizar, dentro da escola, não nos ensina a como lidar com a vida, não é verdade? Exatamente. Geralmente, nós só aprendemos a lidar melhor com os dias difíceis, com os tempos difíceis, quando nós passamos por eles. E geralmente, quando chega uma circunstância difícil, uma adversidade, uma notícia sobre nossas vidas, qual é o primeiro impacto que isso traz em nós? Um susto. E esse susto gera em nós um quê? Um desespero dentro de nós. Gera um desespero. Por quê? Porque esse desespero, porque quando chega uma situação até nós, nós não estamos esperando. Então a primeira emoção que vem sobre nós é o medo, é o desespero. E só que esse desespero, ele nos leva a gerar um estresse, o medo, a tristeza e com isso a ansiedade, gerando em nós muito mais sentimentos. E o que acontece muitas vezes? Só que esses sentimentos, quando nós não sabemos trabalhar dentro de nós, esses sentimentos eles vão tomando conta da nossa mente, exatamente. E como ele vai tomando conta da nossa mente, consequentemente, ele vai enraizando dentro de nós. Só que aí, aquela tristeza que era para ter passado, aquele medo, aquela ansiedade, aquele desespero, ele vai permanecendo. Exato. Só que é nesse momento que é onde nós precisamos utilizar a superação. E como é que nós utilizamos a superação no nosso dia a dia? A primeira coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos superar, a primeira coisa são os nossos pensamentos. Exato. Pense comigo, quando chega uma situação, seja qual for ela, a primeira coisa que a gente fala, por que isso está acontecendo comigo? Não era para estar acontecendo isso comigo. Isso que está acontecendo comigo já aconteceu várias vezes, por que é só isso comigo? Por que é só isso comigo? E o que acontece? Só que esse pensamento e essa fala, ela vai somatizando, ela vai gerando em nós uma emoção, ela vai gerando em nós um sentimento, e aí consequentemente vai gerando um comportamento, e esse comportamento muitas vezes é o que? De apatia, de irritabilidade, de falta de esperança, totalmente, de não querer mais lutar, de não querer mais viver. E aí, consequentemente, esse pensamento ele vai não só ficando uma vez só, sem você mesmo perceber, ele vai ficando automaticamente. Só que nessa hora, nós precisamos entender que todos os momentos difíceis é para a gente desenvolver em nós as nossas habilidades internas. E aí é nessa hora que nós precisamos identificar esse pensamento. Bom, nessa hora a gente sempre faz essa pergunta, né? Só que qual é o segredo para a gente estar mudando o nosso estado emocional? É a gente perguntar assim, o que essa situação quer me ensinar? Algo essa situação quer me ensinar? Quando você faz essa pergunta, você está gerando um novo pensamento. Esse pensamento já é um pensamento de superação. Então você vai gerar em você um comportamento de superação. Ou seja, você sabe a realidade que você está vivendo. Você sabe a dor que você está vivendo. Mas daquela dor, você tira um aprendizado. Você tira uma lição de vida. Você tira algo que você precisa aprender. E geralmente, é nos tempos mais difíceis que nós observamos as forças internas que nós temos. É isso aí. E nós precisamos entender, olha só, os nossos batimentos cardíacos, quando nós vamos fazer um eletrocardiograma,
Quando a gente vai lá fazer, olha que interessante. Quando vai começar a fazer os batimentos, né? Assim, ó, sobe, aí depois vem, desce, né? Aí sobe, aí depois vem, vai e desce, né? Não é assim? Perfeito. Olha que interessante. É tão importante isso que a gente identificamos que os batimentos cardíacos já mostram para nós que a gente vai ter altos e baixos. Ou seja, há momentos na vida que a gente vai estar no alto, há momentos na vida que nós vamos estar embaixo. E olha que interessante, quando a linha dá reta, significa que não tem mais nada que superar. Acabou. Exatamente. Olha isso. Então, quando nós entendemos a importância que os momentos ruins, eles também nos ensinam. Quando nós identificamos que o momento bom nós celebramos, mas os momentos ruins nós aprendemos muitos. Nós identificamos as forças que nós temos, nós começamos a identificar o que tem de melhor dentro de nós. Nós começamos a ver, peraí, eu tenho duas saídas nessa situação. Ou eu fico estagnado nesses sentimentos ruins que está dentro de mim, ou eu mudo esse meu padrão mental de pensamento e começo a ter outro tipo de pensamento. Ou seja, eu sempre digo, o pensamento ele é automático, não tem como você tirar, mas é como você gerenciar. Só que toda superação precisa de você querer. Então, quando nós decidimos, a mesmo no momento difícil, lembrando, gente, quando nós fazemos isso, não é que a gente está fugindo do problema, da dor que a gente está vivendo. Não, pelo contrário. Nós estamos criando um mecanismo para enfrentar aquela dor com menos pacto, com menos impacto emocional e dolorido que gera dentro de nós. Então, a partir do momento que eu me decida superar, seja qual for a fase que eu estou passando na minha vida, isso me faz ter mais força e ter mais ânimo para continuar nessa jornada. E a outra coisa que é muito importante, primeira coisa, gerenciar os pensamentos, as nossas emoções. A segunda coisa é a fé. A fé e a esperança, ela é o combustível também, que vai te ajudar, que quando você estiver triste, a sua própria fé, a sua convicção que você vai conseguir sair desse estado, vai te ajudar a você a superar, a você olhar para aquela situação e dizer assim, bom, eu sei que eu estou passando por isso, mas é momento de eu aprender com isso, é momento de eu desenvolver algo que eu precisava dentro de mim. Então, nos tempos difíceis é a oportunidade que nós precisamos entender, seja qual for a dor, o sofrimento. Eu sempre digo, dores para o corpo é fácil a gente identificar. Então, por exemplo, quando a gente está com uma dor, seja qual for no estômago, seja qual for aquela dor de cabeça, é fácil identificar. Nós já tomamos um remédio e ali a gente já identifica rápido. Só que as dores da alma, o sofrimento, ele não tem, muitas vezes, a identificação, ou seja, não tem um remédio. Então nós precisamos buscar dentro de nós, observar os nossos sentimentos e com isso buscar para nós a solução daquilo. Então, geralmente, a dor física é fácil identificar, mas a dor emocional, eu preciso parar, olhar para dentro de mim e ver o quanto eu preciso aprender com aquela situação e o quanto aquela situação ela quer mostrar para mim que eu posso desenvolver habilidades internas.